Introdução às filosofias africanas do direito. Primeira coisa que a gente tem que saber, não é a filosofia africana, são as filosofias africanas, tá? A África é um continente imenso, são várias culturas, várias filosofias que a gente vai ter lá, tá certo? Então, é a introdução às filosofias africanas, no plural. Rapidinho aqui para que você entenda do que eu estou falando. É muito comum a gente falar numa filosofia grega, que seria diferente da filosofia alemã, que seria diferente da filosofia francesa, que seria diferente da filosofia britânica e por aí vai. Então, por mais que houvessem aspectos em comum, nós consideramos que são filosofias diferentes, que a Europa nos deu várias filosofias, diferentes filosofias. Certo. O que a gente não lembra ou não costuma lembrar é que a Europa, na verdade, é bem pequenininha. E a filosofia da Europa Ocidental foi construída em países relativamente pequenos. Para você ter uma noção do que eu estou falando, em extensão territorial, a Grécia é menor do que o Ceará, menor do que o estado do Ceará. O Reino Unido é menor do que São Paulo. A Alemanha é praticamente do tamanho do Mato Grosso do Sul e a França é só um pouco maior do que a Bahia. Ainda assim, a gente fala como se fossem muitas filosofias diferentes, e quando a gente pensa na África, a gente acha que é tudo uma coisa só, não é? Não é assim. A Europa é muito menor do que o Brasil, e o Brasil é menor do que a África. Para você ter uma noção, quando a gente pensa na África enquanto continente, ela é 3 vezes maior do que o Brasil. Então, daí você já consegue imaginar, já consegue vislumbrar que são muitas culturas, que é um território imenso, uma população imensa, e que lá vão ter várias filosofias. De lá nós conseguimos extrair diversos ensinamentos de diversas filosofias. O continente africano tem muito a nos ensinar. São 54 países, cerca de 490 etnias diferentes e uma pluralidade de culturas riquíssimas, com as quais nós temos muito mesmo a aprender. Então são as filosofias africanas, e a primeira coisa que a gente vai aprender e que eu tenho certeza que já vai te surpreender é o seguinte: a filosofia, ela nasce na África. Ela tem origem na África, o berço da filosofia é a África, não é a Grécia. Olha aí como a gente já começa aprendendo algo interessantíssimo. Pablo, como assim? Eu aprendi que a filosofia nasceu na Grécia, não pode ter sido na África, não faz sentido. Tudo que eu acreditei a minha vida toda, como é que pode? Vamos lá, eu vou tratar disso daqui a pouco, tá? No próximo vídeo, mas nesse momento eu preciso que você saiba, que você entenda que são as filosofias africanas, tá? E como é um continente imenso, como são aí por volta de 500 culturas diferentes ou mais, nesse nosso minicurso de introdução, eu quero trabalhar em 3 eixos diferentes, tá? O primeiro, a origem da filosofia, que é africana. Eu vou te mostrar como a filosofia nasceu na África e a filosofia do direito também. Depois, na sequência, eu quero mostrar outras culturas paralelas à racionalidade ocidental, que vem da África e que tem muito a nos ensinar. E eu quero mostrar também como filósofos africanos desenvolvem a filosofia europeia. Então, olha só, para a gente fechar aqui o raciocínio e partir para o próximo vídeo, tá? Primeiro passo, a filosofia nasce na África e de lá ela vai para a Grécia. O que era que tinha na África? É a primeira coisa que a gente vai aprender. Segundo passo, filosofias que se desenvolveram na África paralelamente às filosofias europeias e o que elas têm a nos ensinar. Terceiro passo, filósofos africanos que pegaram de volta a filosofia europeia e deram um desenvolvimento importantíssimo, interessantíssimo, que nos ajuda demais a compreender o nosso momento atual, a nossa vida no mundo atual. Tá certo? Então, fica comigo que a gente vai estudar isso tudo em detalhes. Até o próximo vídeo.